Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Marcos Moura, da Clínica Matrix, mais uma vez conversando com vocês tópicos relativos à infertilidade conjugal, dificuldade para engravidar e assim por diante. Hoje a gente vai bater um papo sobre exames, porque todas as vezes que se fala em infertilidade, se fala em procurar um especialista, etc., sempre esse tópico exames, ele aparece, né? Ou seja, que exames que eu posso fazer e que exames que eu devo fazer. Antes da gente falar em exames propriamente ditos, a gente deve lembrar que exames, o próprio nome fala, são exames complementares. Não é a primeira opção, deve ser uma opção, uma alternativa para elucidar o diagnóstico. Então, os exames, na verdade, servem para esclarecer o que está acontecendo e o que deve, o que pode ser feito. Nós devemos lembrar que a prerrogativa de pedir o exame é do médico, ou seja, quando você procura um ginecologista, um urologista, um clínico, o que é, esse médico ele vai te avaliar, vai ouvir a sua história, vai saber de seus antecedentes, vai te examinar, e aí ele vai, dentro dos exames anteriores que você tem, inclusive, dentro do que ele achar necessário, ele vai pedir os exames. Quando ele pede um exame para você, a gente tem que lembrar algumas coisas. O exame é seu. É você que está fazendo um exame de ultrassom, é você que está fazendo um exame de sangue, é você que está fazendo um exame de imagem, esse exame é seu. É importante que você mantenha esse exame com você, porque pode ser necessário com outro especialista e assim por diante. Então, o exame é seu. Só que o fato do exame ser seu significa que você pode abri-lo e ver o resultado a hora que você quiser. É uma opção sua. É um direito seu, vamos dizer assim. Mas eu devo abrir, eu devo ver o exame? Aí é algo que a gente tem que pensar, gente. Porque você, veja bem, você pede um exame, o teu médico te pediu um hemograma. E aí você vê lá nos resultados que alguma coisa está alterada. A contagem de hemácias está um pouco baixa. E aí? Teu médico te pediu um FSH. Vamos mais para a parte ginecológica. Ele pediu um FSH, você fez uma dosagem de FSH, o valor normal do FSH vai de 2 a 11, o seu resultado foi 13. Você sabe do valor de referência, porque está lá no exame. Aí você vê que o seu resultado, ele está um pouco fora da referência. E aí o que você faz? Será que isso vai ser bom para você? Será que isso não vai ser legal? Quando a gente recebe um exame, olha o exame, analisa e vê que ele está fora da normalidade, tem muita gente que liga para o laboratório. Alô, Juliana, eu fiz um exame aí com vocês e era para dar de 2 a 11 e o exame deu 13. O que isso significa? Ou seja, ela começa a querer encontrar a resposta daquele valor alterado no laboratório. Isso não está certo. Você vai acabar a estar conversando com a menina do laboratório, sendo que ela só tem um exame em mãos. Ela não tem a sua história, ela não tem o seu exame físico, ela não tem todos os seus antecedentes, a sua anamnese, assim por diante. Mas muitas vezes, pior que isso, é a mulher pegar o resultado, a mulher não, o homem também faz isso, tá? Mas no meu caso, que sou ginecologista, a mulher pegar o resultado, ver que está alterado, aí ela vai perguntar para quem? Para o Dr. Google. E aí, no Dr. Google é que as coisas complicam. Porque aí ela vai ficar preocupada, ansiosa, estressada, porque você sabe, o Google é uma referência que traz N situações. Aí ela entra em sites de relacionamento, conversa com a dona Chiquinha, que também está com FSH de 13,
e já começam. Então, veja, gente, que exames, quando você vai ver o resultado de um exame, veja com uma certa parcimônia. Esse exame, como eu lhe disse, ele é seu, mas a análise do resultado é do seu médico. É o seu médico que sabe o seu histórico, é o seu médico que sabe o porquê que ele fez esse pedido, e é o seu médico, de acordo com os antecedentes, etc., outros exames, é que vai poder julgar e dizer o que fazer. Tá ok? Então, muito cuidado quando a gente fala em exames. Oi, Alessandra, tudo bem? Renata, Fabiana, tudo bem, Fabiana? Quando a gente fala em exames, então a gente tem que levar isso em consideração, tá? Ou seja, avaliar os dados com bastante cuidado e lembrar que é o seu médico que vai interpretar. Do mesmo modo, não sou eu hoje que vai dizer a você que está tentando engravidar e não consegue que exames que você deve fazer. É também o seu médico. Bom, então, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, nós vamos bater um papo sobre quais são os exames. A intenção, todas as vezes que eu venho conversar com vocês, eu já falei isso, é a gente minimizar estresse, ansiedade, é a gente tentar bater um papo, conversando, e vocês perguntando, tirando dúvidas, a gente tentar ficar mais tranquilo na questão de infertilidade. Bom, de um modo geral, os exames que são realizados no casal infértil, eles procuram encontrar as principais causas dessa dificuldade para ter filhos. Então, nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico apenas numa conversa e num exame físico. Seria bom se a gente tivesse, né, gente, um aparelho que você entrasse nesse aparelho, saísse lá do outro lado com o seu diagnóstico e até mesmo com o tratamento. Mas nem sempre é assim, nem sempre a investigação ela é fácil de ser feita. Muitas vezes a gente depende de a hora certa de fazer o exame, porque não são todos os exames que você pode fazer a qualquer momento, né? Depende do seu ciclo menstrual, depende do porquê que você está fazendo, quais são realmente as indicações, e como eu falei, isso é o seu médico, o seu profissional que vai poder fazer. Mas vamos lá. Pensando nas causas maiores de dificuldade para engravidar. Uma delas, do lado da mulher, lembrando mais uma vez, quem engravida, como eu sempre digo, não é a mulher, é o casal. Então, quando a gente fala em dificuldade para engravidar, a gente tem que estar sempre tendo em mente que nós estamos tratando o homem e a mulher. Na mulher, uma das grandes causas de dificuldade para engravidar são alterações relacionadas à ovulação. Ou seja, dificuldade para ovular. Se a mulher não ovula, ela não engravida. Então, se você vai no seu ginecologista, você conversa e ele suspeita que você esteja tendo dificuldade para ovular, ele vai fazer uma investigação, porque isso é um dado importante. É importante que você esteja ovulando para que você esteja exposta a uma chance de engravidar. O seu médico vai suspeitar que você está realmente ovulando pela sua história, pelo seu ritmo menstrual. Como eu já falei várias vezes, um padrão menstrual regular é um forte indicativo de ovulação, mas ele quer ter certeza. Então, ele pode te pedir um exame de sangue, que você faz antes de menstruar, para dizer, ó, realmente esse mês eu ovulei. Você pode fazer um acompanhamento por ultrassom, ou mesmo o ultrassom que você faça também antes de menstruar, ele indica que você está ovulando. Mas ele pode, para ter uma avaliação mais completa, fazer um acompanhamento ultrassonográfico, a partir do 8º, 9º, 10º dia do ciclo menstrual, em dias alternados, e aí vai dizer, ó, realmente você está ovulando. Esse tipo de acompanhamento, ele serve não só para fazer o diagnóstico de sua ovulação, como também para fazer o que nós chamamos de coito programado, ou seja, ajudar você a engravidar tendo relações sexuais naquele período fértil, que é o dia em que você está ovulando. Tá certo?
Outros exames para diagnóstico de ovulação, como temperatura basal, citologia vaginal, isso já não se utiliza muito porque existe uma grande falha nos resultados, ou seja, não são dados que são muito sérios. Então, o mais comum para você ter diagnóstico de ovulação é o ultrassom e a dosagem hormonal que você faz no sangue. Vejam, gente, são exames simples, são exames que têm uma confiabilidade bastante alta. E uma coisa que eu esqueci de falar a vocês, todas as vezes que nós falamos em exames, nós temos que sempre pesar, na hora que a gente vai fazer um exame, colocar na balança as duas coisas que são importantes. Qual é o benefício, qual é o risco? Ou seja, qual é a complicação? Porque exames também têm risco, gente. Exames podem ter situações que a gente não espera. Esses exames que nós acabamos de falar, uma dosagem de sangue e uma ultrassonografia transvaginal, são exames simples, com benefícios muito grandes e com riscos extremamente pequenos. Então, você pode fazer, é importante que você faça, para você falar, bom, eu estou afastando uma grande causa de infertilidade, que é a dificuldade para ovular. Tudo bem? Bom, e para o homem? Que exame que o homem faz? Já na questão masculina, a história e o exame físico, eles nem sempre ajudam para você avaliar a fertilidade masculina. Não é porque você tem um homem saudável, um homem que não bebe, não fuma, com bons hábitos alimentares, que ele seja fértil. Então, no caso masculino, você fazer exame ele é imperativo. E o exame do homem é um exame simples. Então, um exame que você deve fazer para avaliar a fertilidade masculina é um espermograma. Nós já falamos várias vezes aqui sobre espermograma. Oi, Lu, tudo bem? Nós já falamos várias vezes aqui sobre espermograma, e o espermograma ele dá uma dor de cabeça para o médico, porque aquilo que eu falei agora há pouco, de você pegar, abrir o exame e querer interpretar, no espermograma é complicado. No espermograma não é tão simples assim. O espermograma, ou seja, o homem vai, se masturba, ejacula, e aí é feita a análise do sêmen. É um exame que é feito no laboratório. Poucos serviços utilizam o espermograma automatizado, ou seja, feito por máquina. Na grande maioria dos laboratórios, ele é feito por um laboratorista, um biomédico, um biólogo. E ele é passível de variações de um profissional para outro. Então, veja que o espermograma ele começa a ser questionável na questão variabilidade, que é importante e que pode ser significativo dependendo de qual seja o profissional que esteja fazendo. Primeira coisa. Segundo, existem métodos diferentes de análise no espermograma. Existem critérios diferentes de normalidade que algum laboratório utiliza e outro laboratório utiliza métodos diferentes. O exemplo mais clássico é a morfologia, ou seja, você dizer que aquele espermatozoide é normal. Só para vocês terem uma ideia da variação, gente, os critérios de normalidade para morfologia, o critério clássico, visual, é 75%. Ou seja, 75% para cima, o homem é normal. No critério de morfologia estrita, que é um método diferente, o índice de normalidade é 4%. 4% para cima. Vejam que variações importantes aí, de 4 para 75. Então, se você está abrindo um espermograma e analisando por você mesmo, cuidado com esses pequenos detalhes. Tá certo? Outro dado também importante no espermograma é a concentração.
As concentrações são variáveis. É muito comum eu ter paciente, por exemplo, que faz um espermograma e ele tem lá uma concentração de 30 milhões de espermatozoides por ml. Está normal. Aí depois de 2 semanas, 3 semanas, o médico pediu para ele repetir, ele repete. Aí dá um valor de 25 milhões. Também está normal. Pronto, ele já ficou preocupado. Ixi, meu espermograma está piorando, era 30, agora está 25. Não sabe ele que essas oscilações são normais. Que 25 é normal, 30 é normal, 40 é normal. Não é porque ele tem 40 milhões que a chance dele, em termos de fertilidade, é maior do que tendo 25 milhões. Então, muito cuidado também quando você, ao abrir um espermograma, na hora que você vai analisar, tá ok? Na dúvida, gente, não faça nada, deixa para o seu médico, tá? Se você for abrir o exame e isso for te dar mais dúvidas ainda, melhor você não olhar, não. Deixa para o seu médico analisar. Bom, mas nós já falamos aqui de exames para a mulher saber se está ovulando e um espermograma para o lado masculino. Esses são exames simples, tá? Que de um modo geral o ginecologista, o urologista vai fazer. Dependendo do resultado, é que se parte para outros métodos. Lógico que, como eu citei anteriormente, cada história é uma, é o seu médico que vai dizer qual exame fazer. Um outro exame que a gente recebe muito questionamentos é a avaliação das trompas. Porque essas são, nós estamos falando assim, de exames que estão rastreando as principais causas de infertilidade, que é ovulação, fator masculino, alterações nas trompas, alterações tubárias. As trompas são permeáveis, estão abertas, estão ocluídas, elas estão funcionando adequadamente. Para você fazer uma avaliação das trompas, aí nós já temos exames que são mais invasivos. Até agora nós falamos de exames simples. Para você fazer uma avaliação da permeabilidade tubária, você vai lançar mão, já vou falar quais são os exames, mas são exames que já têm alguns inconvenientes. Então quer dizer que não precisa fazer? Não é isso que eu estou dizendo. Mas para você fazer o exame para avaliação das trompas, você tem que ter uma sequência que diga, não, eu preciso saber se a trompa está permeável, porque isso vai definir qual vai ser o meu tratamento. Por exemplo, se o homem tem uma concentração de espermatozoides muito baixa, foi no urologista, fez exames e é baixa, vai continuar baixa. É tão baixa que é a indicação de uma fertilização in vitro. Para se fazer uma fertilização in vitro, o estado das trompas não é tão importante assim, a não ser que a história sugira alguma coisa. De modo geral, não. Então, para se fazer uma fertilização in vitro, pode ser que a avaliação tubária seja dispensável. Mas você não precise fazer uma histerosalpingografia, por exemplo, que é o exame mais comum, já falei qual é. Por outro lado, você ficar tratando uma dificuldade para ovular por 1 mês, 2, 3, 4, fazendo com que o casal tenha atividade sexual programada, tal coito programado, sem você saber se a trompa está ok, também não está correto. Você está postergando o diagnóstico, você pode estar perdendo tempo, você pode estar fazendo um tratamento que está contraindicado. Se a mulher tiver obstrução tubária bilateral, esse tipo de tratamento não vai surtir efeito. Então, a questão fazer ou não fazer depende, repito mais uma vez, da análise que o seu médico vai fazer. Bom, mas quais são os exames que você pode fazer para avaliação das trompas? É um exame que tem um nome bem compridinho aí, que é a histerosalpingografia. Grafia é o raio-x, é a escrita, é o filme. Histero é útero, salpingo é trompa. Então, é uma foto, vamos dizer assim, uma chapa, né, do útero e das trompas. É um exame onde você injeta um contraste dentro do útero, ele vai preencher o útero e vai sair pelas trompas. E aí você, no raio-x, você vai ter isso em filme, você vai saber se as trompas são permeáveis, você vai saber se a cavidade uterina é legal ou não. Só que ele é um exame, gente, que
incomoda, porque o útero dilata, dilatando ele tem contrações, ele pode sofrer irritação, você vai estar irritando o útero, aí você tem contração. Resumindo, é um exame que ele é um pouquinho chato para fazer, mas é um exame muito importante, que se você está tentando engravidar naturalmente, se você ovula, se você tem, por exemplo, um sêmen normal, é um exame que você deve fazer sim. E lógico, o seu médico é que vai julgar e dizer, ó, está na hora de fazer. A outra maneira de você avaliar se a trompa está permeável, antigamente existiam alguns exames de ultrassom, que hoje não se usam mais, mas o que sobrou para você ter uma avaliação perfeita das condições da trompa é a videolaparoscopia. Esse também já é um exame bem invasivo. Você vai submeter a mulher a uma anestesia geral, hospitalar, para você poder olhar dentro da cavidade uterina. Então, você vai colocar uma cânulazinha lá dentro do abdômen, e aí você vai injetar um corante, que vai entrar no útero e sair pelas trompas, você vai dizer, ó, trompas permeáveis. Esse já é um exame que você deve ver com bastante critério quando fazer. E o seu médico vai saber isso, porque ele sabe quais são os riscos de um procedimento com anestesia a nível hospitalar. Mas é um exame que, em pacientes jovens, que estão tentando engravidar naturalmente, que têm outros exames normais e que você suspeita, por exemplo, de endometriose, que é uma outra situação bastante comum, ele está muito bem indicado. Todos esses exames que são mais invasivos, como a histerosalpingografia e a videolaparoscopia, o seu médico tem que ver com bastante critério quando fazer, nem indicar de uma forma intempestiva. Você está tentando engravidar, passou um ano, não conseguiu. Primeiro mês que você vai no seu médico, ele já faz tudo isso. Será que tem essa indicação? Mas também não é legal ele postergar excessivamente. Porque muitas vezes, e em endometriose isso é bastante típico, se posterga até 12 anos o diagnóstico de uma endometriose. Ou seja, a mulher fica com clínica de endometriose, tem um quadro de dor, tem dificuldade para engravidar, dor das relações sexuais, e o médico não investiga. Isso também não é legal. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra, né, gente? Ou seja, não ser muito afoito, fazer os exames todos de uma vez, algumas vezes desnecessariamente, mas também não postergar excessivamente. O que a gente mais vê na clínica diária é você postergar os exames, é você deixar para depois exames que poderiam ser feitos antes, Então, todo caso é um caso que você deve ver com bastante critério, tá certo? Não é porque é um exame mais invasivo que você vai deixar de fazer, tá? Isso o seu médico que vai analisar quando fazer ou não. Esteroscopia, ou seja, fazer uma análise da cavidade uterina, tem suas indicações também, mas também não deixa de ser um exame invasivo. Mas é um exame que dá muitas informações para o ginecologista. Se você fez lá atrás, nós conversamos lá primeiro, você fazia um exame de ultrassom. Esse exame de ultrassom que você faz para diagnóstico de ovulação, ele também vai fornecer informações importantes sobre as condições do seu útero, as condições do seu crescimento endometrial, as condições da cavidade uterina, suspeita de pólipos, mioma intracavitário. E aí você já pode, opa, eu estou achando que tem alguma coisa dentro desse útero, então eu vou complementar essa investigação com um exame que ele é invasivo, mas que ele é muito importante, que é não só diagnóstico, mas é terapêutico, que é, por exemplo, a esteroscopia. Ou seja, você vai olhar dentro da cavidade uterina, você olha, encontrou lá um pólipo, você já resolve, já tira e ponto final. Ok? Então, veja que esses são os exames mais comuns que são realizados numa investigação de um casal infértil. Ok? Existem outros. Oi, Camila.
Silvana, Sandra, tudo bem? Oi, Francisco. Márcia, tudo bem, meninos? Boa noite, prazer ter vocês aqui. Boa noite. Existem outros exames que estão muito em moda atualmente, e eu sempre falei que nessa área que é infertilidade conjugal, eu sei que em outras também, mas nessa área a gente vê todo dia os bodismos, ou seja, aqueles exames que você tem que fazer, que você é obrigatório fazer sempre. Não necessariamente, tá? A investigação genética do casal, você fazer um cariótipo do casal, está indicado em todos os casos? Não. Existem situações que sim. Existem situações em que você avalia concentrações baixas de espermatozoides, a avaliação genética é importante. Fragmentação de DNA de espermatozoide. É importante? É, em algumas situações. Vai mudar o seu tratamento? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, esses exames, eles já vão nos nortear e já direcionar para que tipo de tratamento você vai fazer. Mas deve ser feito de rotina? Não. Investigação de trombofilia, pesquisa de mutações gênicas. Também você vai ter situações em que esses exames são importantes. A biópsia de endométrio. Depende. Também existem situações em que você vai precisar fazer. Em que eu vou fazer uma investigação da receptividade do endométrio. Tem indicação? Tem. Tem suas críticas? Tem também. Mas veja que são exames bastante mais específicos e que depende de toda uma análise que você faça desse casal. Volto naquele ponto anterior, nem tanto o céu, nem tanto a terra, gente. Nem sempre a investigação ela deve ser feita de uma forma mais agressiva e também não se deve postergar excessivamente. Por isso que a anamnese é importante, a conversa com o casal é importante. O ritmo, a velocidade das investigações, não necessariamente elas são iguais numa menina de 20 anos, numa menina de 38 anos. São situações diferentes. São situações onde você pode ser mais invasivo, mais intempestivo naquela de 38. E você ser mais cuidadoso, mais devagar, vamos dizer assim, na menina dos seus 20 anos. Mas é importante investigar. É importante você saber como é que está o casal. Porque não necessariamente a gente também vai encontrar a causa. Veja que em torno de 15% a 20% dos casais a gente não encontra a causa. Você faz uma investigação e você não chega a um fator determinante no final. Por quê? Isso é uma ignorância nossa. A gente não sabe o que está acontecendo. Porque a gente não sabe muito do que acontece na fisiologia normal, no que acontece na reprodução habitual. Então, também a investigação, não necessariamente ela vai dar o resultado final do que é que está acontecendo. Tá certo? Então, vejo que os exames são simples, né? Inicialmente simples, e dependendo dos resultados que se encontram, ou que estejam sendo encontrados, é que se vai aprofundar com exames mais complexos. Tá ok? Na verdade, eu estou falando isso para que a gente esteja, você que está me ouvindo aí, você esteja alerta sobre as possibilidades, quais são as situações em que você vai ter que, eventualmente, até assim, ir atrás de profissionais que façam um atendimento adequado. Tá ok? Bom, gente. Oi, Cristina. Tudo bem? Francisca, tudo bem, Francisca? Boa noite. A Francisca pergunta se a pessoa que tem o intestino grande é problema. Não, Francisca, não.
Não tem problema. Muitas vezes esses intestinos mais longos, o que eles costumam causar é obstipação, seja intestino preso. Mas isso não interfere na questão de gestação. A gestação, em algumas situações, ela pode complicar uma obstipação intestinal, ou seja, deixar o intestino mais preso ainda, por questões hormonais. Mas não tem nenhum problema intestino grande com gestação. Tá ok? Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre os principais exames a serem feitos. Lógico, como eu falei e repito, cada situação é única, é o seu médico, é o seu ginecologista, é o seu urologista que vai avaliar a necessidade de seus exames quando você está investigando uma dificuldade para engravidar. Então, a infertilidade, ela deve ser investigada, mas com parcimônia, ou seja, com critérios que o seu médico vai julgar necessário. Desde exames simples, que são importantes, que dão muitas informações, até exames mais sofisticados e mais invasivos. Tá ok? Lembrando de insistir sempre, não desistir. Quem está tentando engravidar, saiba que não está sozinho, que a investigação é importante, mas é importante ter pensamentos positivos. Acreditar que você vai chegar lá. Tá ok? Bom, gente, boa noite. Um beijo para todos vocês. Daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, estamos aqui novamente com mais outro tópico para a gente bater um papo legal. Tchau, tchau.